Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, sou Juliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Este é o episódio número 110, gravado no domingo, Dia das Mães, dia 10 de maio de 2020. Seria um episódio de sexta-feira, mas eu não pude gravar na sexta, deixei para o domingo, até porque fui fazer algumas pesquisas no sábado a respeito do tema de hoje, que é um tema muito interessante. Vou falar a respeito da ilegalidade do rodízio extraordinário criado em São Paulo, na cidade de São Paulo, e começa na data de amanhã, segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Eu já falo ilegalidade porque é a conclusão que eu vou adotar e que vou te apresentar por que eu penso dessa maneira. Até fiquei na dúvida se valeria a pena fazer um episódio sobre o assunto ou não, tendo em vista que para algumas pessoas pode dar a impressão de que eu estou remando contra as soluções apresentadas pela municipalidade, pela prefeitura, para o período difícil que nós vivemos, né? E a ideia não é essa. Eu recebi aí ao longo dessa semana diversas mensagens de alunos, de pessoas que me acompanham, de profissionais do trânsito querendo saber sobre a regularidade desse rodízio, sobre a isenção para determinados profissionais, como que essa isenção ocorreria. Até na Polícia Militar de São Paulo eu me preocupei em esclarecer aos policiais que estava em vias de ser publicada uma portaria da Secretaria Municipal de Transportes a respeito das condições de isenção, para que eles não enviassem e-mails particulares, como já estava sendo divulgado na quinta-feira, que era para que isso seja feito, né? E aí eu esclareci que deveria ser a portaria foi publicada ontem, no sábado, dia 9 de maio, vou falar também sobre ela, e o fato é que muita gente me perguntando qual que era a minha opinião a respeito do rodízio, e eu achei importante trazer algumas explicações para você do ponto de vista jurídico. Então, para quem não está sabendo, quem não é de São Paulo, quem não acompanhou essa questão toda, verifique este trecho de uma reportagem da coletiva de imprensa dada pelo prefeito Bruno Covas na cidade de São Paulo. Como eu disse no dia de ontem, infelizmente o bloqueio de avenidas não surtiu o efeito desejado, não adiantou para conter as pessoas dentro de casa, razão pela qual a gente anuncia agora o retorno do rodízio na cidade de São Paulo. E como é que ele vai funcionar a partir de segunda-feira, da próxima segunda-feira? É um rodízio que vai valer para toda a cidade de São Paulo, então não será mais no centro expandido, será em toda a cidade de São Paulo, valendo da meia-noite até as 23 horas e 59 minutos. Então, ele vale nas 24 horas do dia e não apenas nos dois horários de pico que nós tínhamos anteriormente. Nos dias pares, circulam carros de placa de final par. Nos dias ímpares, podem circular carros de placa final ímpar. Então, o rodízio de 50% dos veículos, não apenas 20% como nós tínhamos, e também vale para os sábados e domingos. Essa medida é necessária para que a gente possa continuar a restringir a circulação de pessoas na cidade de São Paulo e aproveitar o que nós tivemos nesses últimos dias, por conta da quarentena, uma melhora na qualidade do ar. Vários estudos demonstram que a melhora na qualidade do ar é uma melhora nos índices das doenças respiratórias. Então, claro que no momento em que a gente combate um vírus que causa uma série de mortes, inclusive com doenças respiratórias, melhorar a qualidade do ar também reduzir a quantidade de mortes na cidade de São Paulo. Todas as ações que nós tomamos aqui na cidade, desde fevereiro, fizeram que a gente evitasse 30 mil mortes na cidade de São Paulo. Apesar de a gente atingir aí
quando somando mortes confirmadas com mortes suspeitas, 4.000 na cidade de São Paulo, é um índice triste. É preciso lembrar que as ações fizeram que a gente salvasse 30.000 vidas. E a preservação da vida continua a ser o bem maior a ser preservado, a ser tutelado pela Prefeitura de São Paulo, e razão pela qual a gente agora anuncia esse rodízio. Como vocês observaram aí, o prefeito explicou a retomada do rodízio, porque o rodízio de veículos que existe em São Paulo já há muitos anos havia sido suspenso nesse período de pandemia. Eu vou te explicar exatamente como que isso ocorreu e qual que é a origem desse rodízio municipal de veículos, dando a entender que este rodízio extraordinário é uma retomada do rodízio anterior com regras mais severas. Em determinado ponto ele até falou sobre a questão da poluição do ar, muito embora nem o rodízio de veículos atual em São Paulo, nem esse rodízio extraordinário que começa amanhã, tenha como objetivo específico a redução da poluição. Eu quero evitar que essas minhas explicações entrem na seara política e por isso não vou nem comentar sobre o acerto ou desacerto desse tipo de medida. Tem muita gente já questionando o fato de que o prefeito está impedindo que as pessoas utilizem seu veículo e jogando-as para o transporte coletivo, o que deve, em vez de diminuir, aumentar a possibilidade de contágio. Eu vou partir do pressuposto de que a intenção é das mais positivas possível e que ele está procurando formas de conter a propagação do vírus. O que eu vou te apresentar aqui são explicações técnicas, explicações jurídicas a respeito da possibilidade desse tipo de regulamentação e, principalmente, a aplicação de multa de trânsito para quem descumprir. Só um instante que a gente já começa. Gilliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Veremos inicialmente o que diz então o decreto que criou o rodízio extraordinário em vigor a partir da segunda-feira. Nós tivemos aí, por ocasião dessa fala do prefeito, algumas notícias publicadas. Trouxe aí dois títulos de notícias. Covas anuncia rodízio de carros ampliado e mais restritivo em toda a cidade de São Paulo para evitar ter que decretar lockdown, do G1. E rodízio de carros para combater coronavírus tirará das ruas metade da frota de São Paulo, do UOL. O decreto número 59.403 de 2020, publicado na sexta-feira, dia 8 de maio, institui o regime emergencial de restrição de circulação de veículos no município de São Paulo, por conta da pandemia decorrente do coronavírus. Perceba então que desde a ementa desse decreto, o objetivo é evitar a proliferação desse vírus, o maior contágio. O objetivo principal é combater a pandemia decorrente do coronavírus. O artigo 1º repete a ementa e o artigo 2º é que efetivamente o institui, dizendo que o regime de restrição de circulação de veículos automotores nas vias públicas do município de São Paulo, independentemente de sua localidade de licenciamento, ou seja, vale para veículos de qualquer cidade, será realizado na seguinte conformidade. 1. Dias ímpares somente poderão circular veículos com dígitos finais de placa ímpares. Dias pares somente poderão circular veículos com dígitos finais da placa pares. Dentre as várias dúvidas que me encaminharam no final desta semana, uma delas foi até se o final 0 entra como par ou ímpar e o número 0 é um número considerado como número par. Parágrafo único. A restrição decretada caput desse artigo ocorrerá todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 0 hora às 23h59, com exceção do dia 31 de maio deste ano, quando todos os veículos poderão circular. Isso para dar uma igualdade de condições entre os pares e ímpares. Artigo 3º. A restrição prevista no artigo 2º desse decreto abrange todas as vias urbanas que estão situadas no território do município de São Paulo. Portanto, as principais mudanças em relação ao rodízio de veículos anterior é que agora são todos os dias, o dia inteiro, porque antes era apenas das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite.
abrangendo todas as vias urbanas de São Paulo e de acordo com o final de placa ser par ou ímpar, porque no rodízio tradicional aqui em São Paulo, o fator que é discriminado é 1 e 2 na segunda-feira, final 3 e 4 na terça e assim por diante, até final 9 e 0 na sexta-feira. O artigo 4º trata da exclusão da restrição de circulação para aqueles veículos que no rodízio tradicional já tem isenção. Por exemplo, transportes coletivos de lotação devidamente autorizados, motocicletas similares, táxi, transporte escolar, guinchos. Esse artigo 4º eu nem vou ler para você e nem transcrever aqui para quem está assistindo pelo vídeo. Ele tem um total de 10 incisos, esses incisos têm subdivisões. A ideia é manter as mesmas isenções que já existiam e aqueles que não têm o cadastro, que possam fazer o cadastro para ter a isenção, e quem já tinha o cadastro no rodízio tradicional não precisa se preocupar, porque continua isento. A novidade fica por conta do artigo 5º, que diz: também ficam excepcionados da restrição de circulação os veículos pertencentes a... E nesse artigo nós temos 4 incisos. O inciso 1, para profissionais da saúde, enfermagem, técnicos ou tecnólogos da saúde, médicos veterinários, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos e mais várias outras atividades na área de saúde. O inciso 2, servidores que exercem atividade de segurança pública e fiscalização administrativa, tais como policial militar, policial civil, policial federal, e continua. Inciso 3, servidores e contratados do serviço funerário e da assistência social, e o 4, profissionais de órgãos de imprensa. Neste artigo 5º é que há a necessidade de um cadastro pelos próximos 10 dias, sendo que esse cadastro vai valer de forma retroativa. Então, na segunda-feira que começa o rodízio, quem tivesse cadastrado nos 10 dias na sequência também não estará sujeito à multa, mesmo que tenha sido autuado, essa multa não será processada. O artigo 6º estabelece que a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes fixará o procedimento a ser realizado para fins de cadastramento dos veículos que gozarão da excepcionalidade da restrição de circulação. Parágrafo único. O pedido de isenção será autodeclaratório, respondendo o declarante pela falsidade da sua informação, nos termos do artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, incluindo a autuação de trânsito. E por conta desse artigo 6º é que foi publicado ontem, no sábado, 9 de maio, a portaria smt.gab, que é a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, gabinete, número 93/20. É ela que traz os critérios para essa isenção, dizendo que a obrigação é da entidade, do órgão onde esses profissionais trabalham. Então é a instituição que tem que encaminhar para a SMT a relação dos seus funcionários e respectivas placas de veículos. Somente sendo possível fazer a inscrição individual por meio de um endereço eletrônico que a portaria traz, àqueles que são profissionais autônomos. O artigo 7º estabelece que caberá ao Departamento de Operação do Sistema Viário, DSV, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, por meio dos agentes da Autoridade de Trânsito, a fiscalização do cumprimento das restrições regulamentadas por esse decreto e a aplicação da penalidade correspondente, conforme previsto na Lei Federal nº 9.503, de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Será lavrada uma autuação por dia para o mesmo veículo, por desobediência à restrição de que trata este decreto. No rodízio tradicional, é uma autuação por período, então uma de manhã e uma no final da tarde para a noite, caso a pessoa esteja circulando na área de restrição. E a área é uma área bem menor, não é em todas as vias de São Paulo, é uma área chamada Centro Expandido, formado por principais vias da cidade de São Paulo. Um detalhe interessante do artigo 7º é que estabelece que apenas será feita a fiscalização manual, não serão utilizados os sistemas automáticos não metrológicos, a fiscalização fotográfica, que hoje representa 97% das multas aplicadas por desobediência ao rodízio tradicional. Hoje, apenas 3% das multas de rodízio que são feitas de forma manual, mas para esse rodízio extraordinário, só vai ser feita a autuação pelo agente de trânsito. Isto significa, obviamente,
que se a pessoa sair com o seu veículo durante o dia e transitar o dia inteiro, talvez ele seja autuado 10, 20, 30 vezes por diversos agentes de trânsito, mas na hora de processamento da multa é apenas uma que será processada. Este, então, é o decreto que trouxe a regulamentação para o rodízio extraordinário. Eu quero mostrar para você uma referência histórica de que antes de existir o rodízio de veículos em São Paulo capital, havia um rodízio, esse sim, tratando da poluição do ar. Isso ocorreu em 1996, por meio de uma lei estadual, Lei 9.358, de 96, que foi regulamentada pelo Decreto 41.049, que era um rodízio proposto pela CETESB, que é o órgão de São Paulo responsável pelo controle ambiental. E esta lei dizia assim: fica o Poder Executivo autorizado a implantar programa de restrição à circulação de veículos automotores na região metropolitana de São Paulo durante o ano de 1996, na época compreendida entre o início de maio e o final de setembro, durante os períodos necessários para prevenir episódios críticos de poluição do ar, tendo em vista as condições climáticas e a concentração de poluentes em desconformidade com os padrões de qualidade legalmente estabelecidos. Perceba, portanto, que houve uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa que autorizou o governador a criar esse programa. E esse programa existia não só na cidade de São Paulo, mas na Grande São Paulo, com as cidades também no entorno, como, por exemplo, Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Santo André e outras. O artigo 2º desta lei determinava que a inobservância das proibições e limitações de que trata o artigo anterior sujeita o responsável a multa de R$100, caracterizando-se a infração administrativa por dia de utilização irregular do veículo. Esse sim era um rodízio voltado ao controle da poluição, que era válido apenas para o ano de 1996. No ano seguinte, tendo em vista qual que foi o resultado obtido com esse rodízio, foi aprovada outra lei na Assembleia, que foi a Lei 9.690 de 97, regulamentada pelo Decreto 41.858 do mesmo ano, e essa lei dizia, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a implantar programa de restrição à circulação de veículos automotores na região metropolitana da Grande São Paulo, no período compreendido entre o início de maio e o final de setembro, nos anos de 1997 e 1998. Parágrafo 1º. As medidas do programa têm caráter preventivo e objetivam evitar a ocorrência de episódios críticos de poluição atmosférica, bem como diminuir o risco de serem ultrapassados os padrões de qualidade do ar legalmente estabelecidos. Mais uma vez, no artigo 3º, havia a previsão da multa de R$100 pela infração ambiental. Era uma infração meramente administrativa, não se aplicava o Código de Trânsito. E quem é que fazia essa fiscalização? Eu resgatei aqui uma notícia de jornal, que eu vou ler para você, que é da Folha de São Paulo, que diz assim: CETESB põe até secretárias para multar. A CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, vai colocar até secretárias, biólogos, sociólogos e outros funcionários das áreas técnica e administrativa para multar os veículos que desrespeitarem o rodízio de veículos antipoluição. A direção da estatal vai credenciar como fiscais cerca de 400 funcionários, por meio de ato administrativo a ser publicado até sábado no Diário Oficial do Estado. O rodízio começa na próxima segunda-feira. Para ser recrutado, basta o funcionário saber ler e escrever, conhecer o manual do fiscal, assistir a uma palestra e saber preencher o formulário das autuações. O trabalho de aplicar multas do rodízio só exige maturidade e bom senso, afirma o diretor de engenharia ambiental da CETESB. Segundo ele, a função não é tão especializada como na operação caça-fumaça, na qual o fiscal precisa necessariamente ter conhecimentos técnicos. Depois de um tempo, até contrataram estagiários para fazer esse tipo de fiscalização. Então era comum a gente encontrar em cruzamentos na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, estagiários com uma pranchetinha anotando as placas de veículos que descumpriam a este rodízio estadual. Eu me lembro até uma vez que eu, numa abordagem policial, abordei um condutor que havia cometido uma infração de trânsito e ele veio me solicitar que não fosse autuado porque ele era da casa.
E quando eu pedi para ele mostrar o documento, para eu saber de que casa ele estava se referindo, ele falou: eu sou estagiário da CETESB, eu anoto placas para multar as pessoas que descumprem o rodízio. Então eram pessoas que não eram agentes de trânsito, não tinham qualquer formação na área, inicialmente funcionários da CETESB e depois até estagiários que faziam esse tipo de fiscalização. Com base nesta referência do rodízio estadual, nós tivemos o primeiro rodízio municipal em São Paulo, que foi criado pela Lei 12.490 de 1997, inicialmente regulamentado pelo Decreto 37.085 de 97, que foi substituído pelo Decreto 58.584 de 2018, inclusive relacionando também as restrições de caminhões que foram criadas posteriormente em 2008. O artigo 1º da lei dizia que fica o executivo autorizado a implantar, em caráter experimental, programa de restrição ao trânsito de veículos automotores no município de São Paulo, de conformidade com o estabelecido em regulamento. Parágrafo 1º. A medida autorizada objetiva, veja aí a diferença, a melhoria das condições do trânsito, através da redução do número de veículos em circulação nas vias públicas, de segunda a sexta-feiras, exceto feriados. Artigo 3º. A inobservância da restrição objeto do programa de que trata esta lei acarretará a aplicação da penalidade correspondente prevista no Código Nacional de Trânsito, CNT. Veja que a lei era de 1997, um ano antes do atual CTB entrar em vigor, e por isso fazia-se menção ao CNT de 1966. Por esse motivo, o decreto que regulamentou a lei trouxe no seu artigo 6º a seguinte questão: a inobservância da restrição, objeto do programa, acarretará a autuação da infração prevista no artigo 83, inciso 10, do Código Nacional de Trânsito, ou do dispositivo equivalente que vier a substituí-lo, quando da vigência do novo Código, observando-se as regras de reincidência pertinentes. No CNT, que era a Lei 5.108 de 66, o artigo 83, mencionado, trazia que é dever de todo condutor de veículo, inciso 10, obedecer a horários e normas de utilização da via terrestre, fixados pela autoridade de trânsito. Portanto, nós tínhamos de igual do rodízio estadual para o rodízio municipal o fato de que, em ambos, uma lei estadual e, no outro caso, municipal, autorizou o Poder Executivo a criar um programa de restrição de veículos. E aí o decreto trouxe as regras desse programa de restrição. Isso foi igual. E tínhamos de diferente o fato de que, no rodízio estadual, se aplicava uma multa administrativa por infração à legislação do Estado. Já no municipal, se determinou a aplicação de uma multa de trânsito, prevista no CNT, e já trazendo que o artigo que substituísse esse era para ser utilizado em relação ao CTB. Interessante que quando a lei foi criada, era para autorizar que fosse criado este programa de forma experimental, por 6 meses. Após 6 meses, deveria ser apresentado um relatório demonstrando se o programa de restrição deveria continuar ou não. E nós já estamos aí há 23 anos com o rodízio de veículos em São Paulo. O que era para ser experimental se tornou definitivo. Este rodízio municipal, ao fazer a vinculação ao CNT, trazia uma infração que não é a mesma que é prevista hoje. Qual é a infração que nós temos hoje no Código de Trânsito Brasileiro? Artigo 187. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. Inciso 1, para todos os tipos de veículos. Havia a previsão do inciso 2, que era específico para ônibus e caminhões, mas que foi revogado pela Lei 9.602. Então é como se o artigo 187 não tivesse subdivisão. O inciso 1 nem precisaria existir.
porque a infração é por transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. É importante a gente avaliar o significado da palavra regulamentação. Isso porque no artigo 24, que traz a competência administrativa do órgão municipal de trânsito, que não se confunde com competência legislativa do município, eu já expliquei isso em outro episódio do podcast, quem já foi meu aluno, já falei sobre isso em diversas situações. O artigo 24 diz que compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, inciso 2, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos. 3. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização. E lá no anexo 1, nós temos o conceito de regulamentação da via como sendo implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias. Isto significa que, apesar da palavra regulamentação ser ampla e nos permitir entender que seria qualquer norma criada pelo ente municipal, pelo artigo 24, em consonância com o anexo 1 do CTB, a regulamentação da via se concretiza pela implantação de sinalização de regulamentação. Por meio desse raciocínio, nós vamos concluir que o artigo 187 só existe quando o veículo estiver transitando em locais e horários não permitidos pela sinalização de regulamentação correspondente. Existem algumas placas que têm como significado a proibição de algum tipo de veículo, e a placa mais genérica é a placa R10, que traz a proibição para veículos automotores de maneira geral. Aqui nós temos no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Resolução 180 de 2005, o sinal R10 significando proibido trânsito de veículos automotores. R10. Qual que é o significado dele? Assinala ao condutor de qualquer veículo automotor a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado, na área ou via pista ou faixa. O sinal R10 deve, está grifado no manual, ser utilizado em área, via pista ou faixa para proibir o trânsito de veículos automotores. Quando utilizado para regulamentar a proibição em determinada faixa, deve ir acompanhado de informação complementar. Pode ser utilizado associado à informação complementar, exceto ou permitido, liberando o trânsito a determinada espécie ou categoria de veículo, ou ainda outras informações complementares, tais como horário, dia da semana e ou seta de controle de faixa. O sinal R10 tem validade a partir do ponto de onde é colocado. E aí lá no final eu dei um recorte aí para mostrar o enquadramento. O desrespeito ao sinal R10 caracteriza a infração prevista no artigo 187, inciso 1 do CTB. Ou seja, a existência da placa R10 é indispensável para configurar a infração do artigo 187, não bastando a existência de uma lei ou de um decreto. Até porque, quando a gente distingue competência legislativa de competência administrativa, nós verificamos legalmente que o município não possui competência legislativa para tratar de trânsito, por conta do artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal, que traz a competência privativa da União. O que o município possui é competência administrativa. Isto quer dizer que tem muito mais validade a instalação da placa R10 do que a existência de uma lei ou de um decreto. Durante muito tempo, o que nós tínhamos em termos de sinalização era uma sinalização bastante genérica, dizendo rodízio de São Paulo, verifique o dia da semana e o final da placa. E aí em algumas placas na entrada da cidade, pelas rodovias, começamos a ter aí também de segunda a sexta, 7 às 10 e das 17 às 20. Para quem está assistindo no YouTube, está vendo aí a placa que eu estou colocando como exemplo, em que não se verifica aí o desenho da R10. Dentro da classificação das placas de trânsito, esta que era implantada seria uma placa de indicação do tipo educativa, para orientar os motoristas sobre determinadas questões no uso da via. Mas não é uma placa de regulamentação, conforme prevê o anexo 2 do CTB e resolução 180 de 2005.
Além disso, ela não esclarece exatamente o que o motorista deve fazer. O motorista que não é de São Paulo, ao chegar aqui e encontrar uma placa dessa dizendo verifique o final da placa e o dia da semana, bastaria, em tese, que ele descesse do veículo, olhasse o final da placa do seu carro, verificasse num calendário o dia da semana e ele já teria obedecido à sinalização de trânsito, né? É claro, e eu reconheço isso, que é difícil colocar todas as informações que estão na lei e no decreto nessa placa. Eu entendo muito bem essa questão. O que a gente precisa avaliar é até que ponto esse tipo de projeto é suficiente, é viável para criar uma proibição de trânsito na cidade de São Paulo. Até porque nós não podemos avaliar cidade como o único universo de condução de veículos automotores. Alguém que vem de outro município, de outro estado e passa por São Paulo, vem até São Paulo, ele não tem como conhecer essa legislação própria. Imagine se cada cidade do país resolvesse fazer um rodízio diferente. E se as cidades no entorno da capital, cada uma tivesse um formato diferente de rodízio. Alguns por cor do veículo, outros por tipo de veículo, outros por espécie do veículo. Às vezes um município tem um final de placa par e ímpar e o outro tem um final de placa 1, 2, 3, 4, 5, 6, como é o rodízio tradicional em São Paulo. Isso obviamente inviabilizaria que um condutor transitasse nessa região metropolitana. Então a gente não pode dizer que São Paulo pode fazer, porque se São Paulo pode fazer, os outros municípios também podem, da mesma forma. Isso acarretou, no ano de 2008, uma decisão do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo, do qual eu já fazia parte, e eu vou ler para você uma notícia publicada em janeiro de 2008 na Folha de São Paulo, cujo título era Conselho julga rodízio ilegal e anula multas após recurso. O órgão de trânsito considera que restrição não vale, pois vias não têm placas indicativas. CETRAN analisa recursos de motoristas em segunda instância. Representante do DSV teme que a posição inviabilize a restrição na capital paulista. O CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo, tem anulado sistematicamente as multas por desrespeito ao rodízio municipal de veículos. O órgão é responsável por julgar os recursos apresentados por motoristas em segunda instância. As multas são canceladas porque a maioria dos conselheiros as considera ilegais, por não haver as placas indicativas da área de restrição nas vias públicas do centro expandido, onde a medida vigora desde 1997. Esse foi um posicionamento que a gente adotou naquela época. O presidente do CETRAN era o Dr. Renato Funicello Filho, a quem eu tenho muita admiração e mando um grande abraço nessa oportunidade. E concluímos, a partir da análise de recursos de trânsito em relação ao rodízio, que o rodízio era ilegal. Antes de começarmos a cancelar as multas daqueles que recorressem, chamamos o então presidente da CT, o saudoso Roberto Salvador Scaringella, uma grande pessoa, um grande profissional que infelizmente já faleceu, que foi inclusive aquele que fundou a CT em São Paulo na década de 70, e naquela ocasião ele novamente era presidente da CT. Explicamos qual que era a problemática, mas a conclusão era que seria inviável colocar as placas de trânsito em todos os locais de proibição. Por conta disso, o representante do DSV no CETRAN, representante da cidade de São Paulo, que era o único contrário à decisão do CETRAN, fez uma carta ao prefeito de São Paulo, na época do Gilberto Kassab, explicando a postura que o CETRAN estava adotando, e isso acabou sendo publicado na Folha de São Paulo. E algumas pessoas questionavam por que só em 2008, na verdade um pouco antes, 2008 é que foi publicado, mas porque só 10 anos depois que começou a se questionar as multas de rodízio. E tem uma explicação para isso. Eu vou te passar aqui uma referência histórica. Nós tivemos a criação do RENAINF, através da Resolução 155 de 2004, que é o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, permitindo a aplicação de multa a veículos de outros estados. Até 2004, quem vinha a São Paulo tinha a placa do veículo de outro estado, acabava não sendo multado. A partir de 2004 isso aí foi possível. E outro aspecto foi a criação dos sistemas automáticos não metrológicos, por meio da resolução do CONTRAN 165 de 2004, e especificamente para o rodízio, a portaria DENATRAN número 27 de 2005, que trouxe os critérios para a fiscalização eletrônica do rodízio.
Para que você tenha uma ideia de estatística, no ano de 2007, que foi o ano que a gente começou a cancelar essas multas, a Prefeitura de São Paulo havia aplicado 1.380.000 multas de rodízio, representando 33% do total de multas aplicadas na cidade de São Paulo. Eu pesquisei ontem para fazer esse vídeo e no ano de 2019 esse número passou para 2.377.643 multas de rodízio, representando 22% das multas aplicadas na cidade de São Paulo. Em 2019, a Prefeitura de São Paulo aplicou 10.500.000 multas, arredondando, e dessas 2.377.000 multas de rodízio, sendo que 97% delas, como eu falei anteriormente, decorrentes da fiscalização eletrônica. Se você quiser dar uma olhada nesses dados e outros sobre multas de trânsito na cidade de São Paulo, dê uma olhadinha no site mobilidadesegura.prefeitura.sp.gov.br. Você vai encontrar dados de 2014 em diante. Esse dado de 2007 é o que foi publicado, inclusive, na época, no jornal Folha de São Paulo. Bom, em decorrência dessa decisão do CETRAN, no dia 14 de janeiro de 2008, o G1 publicou a seguinte matéria: Kassab diz que sua candidatura é natural. Ele estava falando de reeleição, mas lá no finalzinho da matéria dizia assim: rodízio municipal. Kassab aproveitou ainda para criticar a postura do Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, que vem anulando as multas do rodízio municipal de veículos com base na falta de sinalização sobre a restrição na cidade. Ele diz que pediu que o secretário municipal dos transportes, Alexandre de Moraes, atualmente ministro do STF, procure os secretários estaduais Luiz Antônio Marrei, da Justiça, e Renato Marzagão, da Segurança Pública, para tentar resolver o problema. Faço um apelo para que os conselheiros revejam essa decisão. A cidade não pode prescindir do rodízio, afirmou. Isso foi no dia 14 de janeiro de 2008. No dia seguinte, quando chegamos à reunião do CETRAN, nos deparamos com uma publicação no Diário Oficial do Estado, um decreto do dia 15 de janeiro, simplesmente dispensando todos os conselheiros do CETRAN, sem nem mesmo nomear novos conselheiros. Dispensou quem lá estava. Demorou ainda algum tempo para nomear um novo conselho, e a justificativa foi que o nosso mandato já tinha se encerrado. Isso é verdade, é um fato. O Dr. Renato já tinha encaminhado para o Palácio a solicitação de renovação do mandato, porque havia uma resolução do CONTRAN que tinha alterado alguns critérios de composição do CETRAN, e nós teríamos uma nova composição. O Dr. Alexandre de Moraes, então secretário municipal de transportes, ficou sabendo dessa questão, informou isso ao prefeito, que informou o governador nos destituiu do Conselho Estadual de Trânsito. E aí, no dia seguinte, saiu essa matéria na Folha de São Paulo, dizendo: Serra exonera conselho que anulou multas. O governador afirma que decisões contra o rodízio de veículos eram estranhas. Julgamentos em favor de motoristas podem ser revistos. O governo utilizou brecha legal para destituir os conselheiros. O órgão de trânsito não atenderia a resolução nacional. O governador José Serra destituiu ontem os 12 conselheiros, éramos apenas 12, do órgão que julga apelações de infração de trânsito e que vinha anulando as multas de rodízio de veículos. A decisão publicada no Diário Oficial foi articulada com a gestão de Gilberto Kassab, que temia a perda de credibilidade da restrição veicular. Para quem não lembra do nome, o Gilberto Kassab depois foi ministro das cidades no governo federal. Enfim, isso acabou culminando com a mudança do conselho e o entendimento passou a ser favorável ao rodízio naquela época. Apesar disso, tivemos alguns outros também contratempos que eu vou trazer aqui para você. Pouco tempo depois desse fato, uma matéria na Folha de São Paulo dizia que a Justiça determina que a Prefeitura de São Paulo instale placas indicando ruas do rodízio de veículos. A Justiça condenou a Prefeitura a sinalizar todas as ruas, em pelo menos as principais vias que fazem parte do rodízio de veículos, na região definida como centro expandido. A administração municipal tem prazo de 180 dias para instalar as placas, sob pena de multa diária de 10 mil. A sentença foi proferida nesta terça-feira pelo juiz Valentino Aparecido de Andrade, da 10ª Vara da Fazenda Pública, atendendo uma ação civil pública movida pela ANATRAN, Associação Nacional de Trânsito. Isso já tinha ocorrido liminarmente,
e depois, numa decisão de mérito, também se manteve a obrigatoriedade de instalação de placas. A Prefeitura recorreu desta decisão. Entretanto, no ano de 2010, nós tivemos a criação do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, no seu volume 1. E eu trouxe aqui a ficha de enquadramento da infração de transitar em locais e horários não permitidos. Existe, inclusive, um código de enquadramento próprio para o rodízio, a infração é do artigo 187, inciso 1, com um desdobramento só para o rodízio. E no campo destinado à sinalização, o manual diz que é obrigatório e determina que deve verificar o desenho ilustrativo, onde há a placa R10 com uma informação complementar. Ou seja, em 2010, nós tivemos um reforço do que já se encontrava no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito em 2005. Portanto, hoje, Manual de Sinalização e Manual de Fiscalização obrigam que tenha a placa no local de proibição de trânsito, para configurar a infração do artigo 187. Em 2014, ocorreu a decisão daquela ação judicial em segunda instância. O acórdão é datado de 10 de fevereiro de 2014. O relator desembargador Ricardo Feitosa. E o que aconteceu nesse acórdão? Como bem aponta o Procurador de Justiça, em seu cuidadoso parecer, o feito sequer apresenta condições de receber julgamento de mérito ante a inadequação da via processual eleita. Com efeito, não há mesmo pertinência temática entre as finalidades institucionais da autora, definidas no artigo 3º do seu Estatuto Social, e a sinalização nas vias públicas abarcadas pelo chamado rodízio de veículos, requisito exigido pelo artigo 5º da Lei 7.347, para conferir às associações legitimidade para a propositura da ação civil pública. E, por conta disso, foi simplesmente extinto o processo sem julgamento do mérito. Não obstante, ainda em 2014, nós tivemos uma mudança das placas instaladas em São Paulo. Então, trouxe aqui uma notícia do jornal que dizia que CET instala placas para sinalizar a área do rodízio em São Paulo. Sinalização foi colocada na Radial Leste e em outras avenidas. Nos próximos dias, vias irão receber a letra R no asfalto. Então, se colocou a placa R10 com informação complementar, antecedida por uma placa que ficou aí uma mistura de placa de advertência com placa de indicação do tipo educativa, informando que mais adiante tem a restrição. Embora agora já esteja acertada a placa, pelo menos a R10 com informação complementar, ela não é completa em relação às proibições e isenções. Como eu disse, eu reconheço que é difícil colocar todas as informações na placa. É melhor do jeito que está do que não ter nada, ou ter aquela que mandava verificar o dia da semana e o final da placa. Né? O que acontece quando um motorista que não é de São Paulo adentra a área de rodízio? Ele vai ver uma placa de proibido trânsito de veículos automotores e não vai entender o motivo pelo qual os veículos continuam seguindo adiante, porque ele não sabe que o critério ali é o final da placa. É como se estivesse dizendo para ele, você não pode seguir. E se ele seguir, aí pode acontecer uma das duas coisas. Se a placa dele estiver proibida, ele vai ser multado e o argumento vai ser, mas existia a placa lá atrás, você deveria ter observado. E se a placa dele for liberada naquele dia, ele não vai ter problema nenhum em continuar adiante. Então hoje, pelo menos, as vias que dão acesso às áreas de entorno do centro expandido foram sinalizadas dessa forma. Além dessas duas placas que eu estou mostrando para você aí, para quem está assistindo o vídeo, em vez de ouvir apenas o áudio, eu trouxe aqui também pelo Google Maps a entrada da área de rodízio na Radial Leste. Quando você cruza com a Avenida Salim Farah Maluf, você tem pintado no chão a palavra início, está um pouquinho atrás dessa foto, e aí você tem um R no chão, isso não tem regulamentação nenhuma, não existe essa previsão normativa do R pintado no chão, e acima você tem suspensa a placa R10, com a informação de que é o rodízio, mas sem mencionar os finais de placas, apenas com o horário em que há a proibição. E na volta você tem também o término
do rodízio, também com R pintado no chão. Hoje você encontra isso nas vias que circundam o centro expandido. Portanto, apesar daquela ação ter sido encerrada sem julgamento do mérito, por uma questão muito simples, que aquela associação que entrou com a ação civil pública não tinha legitimidade para isso. Mas, em primeira instância, o juiz entendeu que a placa era obrigatória. E para se evitar que esse problema ainda se perdurasse, se decidiu também colocar as placas em 2014. Então hoje nós encontramos as placas R10 da forma como eu te expliquei. Apesar disso, nós tivemos duas notícias no Diário do Transporte, nesse rodízio extraordinário que está sendo criado a partir de amanhã. O secretário de Transporte de Dória diz que não foi comunicado sobre volta de rodízio mais rigoroso de Bruno Covas. E o problema aí é que, havendo rodízio, as pessoas serão encaminhadas para o transporte coletivo e, obviamente, que esse transporte coletivo intermunicipal deve ter condições de receber as pessoas que não utilizarão veículo. A segunda notícia é: MP pede que Bruno Covas explique o rodízio de veículos mais rígido previsto para a partir de segunda-feira, dia 11. O que nos demonstra que essa novela ainda não acabou. Nós devemos ter ainda alguns novos capítulos na semana que vem e talvez até um cancelamento desse rodízio ou uma mudança do que foi proposto. Eu quero destacar aqui, portanto, após apresentar toda essa trajetória histórica do rodízio que já existia, dizer que o rodízio extraordinário de veículos que entra em vigor a partir de amanhã não é uma retomada do rodízio tradicional de veículos. Eu digo retomada porque no período de pandemia ele foi suspenso. O próprio decreto que regulamentou a lei de 97 traz a competência da SMT de, em situações excepcionais, suspender a restrição. E foi isso que aconteceu nesse período de pandemia. E agora tem se falado que ele está sendo retomado. Esse é um outro rodízio. Perceba que, como eu te mostrei, o rodízio que tinha como objetivo diminuir a poluição do ar tinha sido aprovado por uma lei e regulamentado por um decreto. O rodízio municipal para diminuir a quantidade de veículos foi aprovado por uma lei e regulamentado por decreto. Esse rodízio atual não tem nem lastro legal. Ele não está baseado em nenhuma lei. Ele não é decorrente da lei de 97 que alterou o rodízio de São Paulo. Nem mesmo essa lei é mencionada no decreto que foi publicado nesta semana. Isto significa que o prefeito de São Paulo, por meio de decreto, está proibindo que as pessoas utilizem os seus veículos na via pública, tratando de uma questão de trânsito que não é nem de competência do Legislativo Municipal, quanto mais do Executivo Municipal. O Executivo pode criar um rodízio? Pode. De que forma? Por meio de implantação de sinalização de regulamentação. A área do centro expandido, depois dessa história toda que eu expliquei, hoje já tem a placa R10, que não contempla tudo, mas já tem a placa R10. Só que o rodízio extraordinário a partir de amanhã é para todas as vias da cidade de São Paulo. Quem é de São Paulo pode ser que isso seja bem informado, que receba as orientações adequadas, aqueles que têm isenção, que solicite a isenção e que tudo funcione perfeitamente bem. E aqueles que não souberem do rodízio? Será que a multa é válida para eles? E aqueles que souberem, mas por alguma questão resolverem descumprir o rodízio deliberadamente? A multa é válida para eles? Então eu quero concluir esse meu episódio com 3 assertivas. A primeira delas: rodízio foi criado por decreto. Não tem base legal para esse rodízio de veículos criado por decreto municipal. Ele não é retomada do rodízio anterior, que já vinha sofrendo questionamentos há muitos anos. 2. Prevê uma multa de trânsito prevista no CTB, em vez de uma multa municipal por infração administrativa. Nenhum prefeito pode criar uma regra nova e aplicar a multa prevista no CTB.
Recentemente, para quem é profissional do trânsito sabe disso, o STF entendeu que nem o CONTRAN pode criar multa nova. Como que um prefeito vai criar uma restrição e mandar aplicar a multa de trânsito prevista no CTB, que, como nós vimos, depende da sinalização. E nesse caso nós não temos a sinalização que é obrigatória para configurar a infração do artigo 187, inciso 1. Essas são as minhas considerações jurídicas, torcendo para que, independente da forma como os nossos governantes estão procurando diminuir a possibilidade de contágio, de mortes por causa do coronavírus, que determinados direitos sejam também respeitados para que a gente não tenha que viver sob determinadas regras que contrapõem princípios básicos como esses que eu apresentei para vocês. Esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Júniver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.